Já estou indo para a sala para poder receber o doutor Roger. Boa tarde, doutor Roger. Boa tarde, Renato. Tudo bem, meu querido? Um infinito prazer estar aqui mais uma vez e hoje falando de homeopatia. Obrigado por vocês me receberem na casa de vocês. Eu me comprometo a passar as melhores informações para você cuidar da sua saúde. É isso aí. Saúde hoje em dia, doutor Roger, é primordial. Nós estamos se preocupando porque muitas pessoas estão muito focadas, ainda mais por causa das condições financeiras que a pandemia trouxe para o Brasil e para o mundo, na crise, e as pessoas estão muito focadas no dinheiro, mas esquecem primeiro focar na sua saúde e no seu bem-estar, não é verdade? Saúde é o nosso maior patrimônio. Não importa você ter todo o dinheiro do mundo se você não tem saúde. Dinheiro é importante? Gente, isso é indiscutível, é necessário. Mas a saúde é um patrimônio que nós não podemos abrir mão hoje. Hoje nem nunca, né? Nunca. E, doutor Roger, o que vem a ser? Hoje nós vamos conversar bastante. Mas é um prazer estar aqui. Eu estou bem atento e ligado, quero saber muito sobre homeopatia. O que vem a ser a homeopatia? Homeopatia é uma medicina alemã, surgiu há mais de 100 anos, que é por microdiluição de ervas, até de pedras que a gente pode fazer isso. Então, o que acontece? Vamos dar alguns exemplos. A medicina ortodoxa, a qual eu também acho que tem que ser seguida, que nós precisamos tomar os medicamentos, cada vez ela está ficando mais poderosa. Então, o que acontece? A pessoa está com uma infecção, vai-se e toma um antibiótico. Sim. Aquela infecção, ela se torna mais potente, mais forte. O que a medicina convencional faz, a medicina ortodoxa faz, ela pega aquela medicação e faz ela ficar mais forte. E o corpo vai criando uma reação, vai criando uma resistência a essa medicação. A homeopatia, ela faz ao contrário. Quanto maior for a doença, a gente mais dilui essa medicação. Ah, é? A homeopatia, ela é diluída. Dessa forma, ela consegue entrar direto na doença. Uau! E a homeopatia em si, ela engloba a todas as idades? Como é todas as idades. A homeopatia ela é tão maravilhosa que a minha esposa, grávida, ela já tomava homeopatia para a saúde dos nossos filhos. Sério, doutor? Sério, minha esposa grávida, eu já tinha as homeopatias. Tem um período assim? Tem, não, tem que claro. usar a homeopatia do terceiro mês de gestação, quinto, sexto, quando como é que ficou, antes de engravidar, eu já fazia o tratamento com ela para isso. Daí engravidou. Do primeiro ao terceiro mês é uma homeopatia. Porque onde vai ter a formação cerebral do feto, sim, aquela coisa toda. Do terceiro ao sexto mês e do sexto até o nono, para se ter uma gestação saudável e um parto absolutamente harmônico. Então a gente trabalha com homeopatia desde a gestação, quando a criança nasce. Meus filhos, no hospital, na maternidade, já tomavam homeopatia para aumentar a imunidade. Olha, que o que a criança mais precisa é ter a criança, todos nós, né? Termos uma imunidade alta, porque quem tem uma imunidade alta, ela está protegida de várias doenças. Vários radicais livres também, né, doutor? Tudo. Então, e isso é desde da gestação até a melhor idade. Eu estou tentando ser gentil, vocês estão percebendo, mas até aquele momento que Papai do Céu chama, sim, naquelas horas finais, a gente dá para a pessoa ficar bem. Né? Estou tentando ser elegante, eu acho que todos entenderam que a palavra morte é muito pesado, eu acho desnecessário falar isso, né? E também para os nossos pets. Não sou especialista em pets, mas eu tenho vários colegas que são. Para os nossos pets também homeopatia. Homeopatia, se eu posso falar, é um santo remédio. Entendi. E doutor Roger, no caso, desse resumão, que eu vou fazer várias perguntas para você. Vai ser um prazer. Desse resumo que nós estamos falando, você quer dizer que, 2 pontos, a homeopatia, ela sendo tratada antes, que é o caso da tua esposa, você já tratava a sua esposa com homeopatia antes mesmo dela engravidar e está tratando com os filhos até hoje. Até hoje. Ela em si, ela vem para poder combater as doenças e também para aqueles que não tinham ainda o discernimento da homeopatia e vão fazer uso a partir de agora, vem também para poder eliminar as doenças em si? Sim. Então, os dois casos, né? Os dois casos. Combater e eliminar. Então, um exemplo, a pessoa ela sofre uma queda. A gente tem uma homeopatia
que ela vai agir imediatamente para as dores, aquelas coisas que a pessoa vai ter de uma queda. Então, isso é um exemplo muito simples. Mas, porém, a criança está se preparando para uma série de provas escolares, agora iniciaram as provas, pelo menos meus filhos assim estão fazendo. Então, o que a gente faz? A gente também dá uma homeopatia para preparar essas crianças para o estresse que elas vão ter na prova. Então, respondendo a sua pergunta, sim, é para quando a pessoa está doente e quando a pessoa está saudável, também nós tratamos com homeopatia. Olha aí, ó, fica a dica para todos que estão nos assistindo, que vocês podem estar fazendo uso e já corre com o tempo, não fica esperando. Muitas pessoas, é um mal do ser humano, principalmente brasileiro, deixar para depois que ela pode fazer hoje. Agora, não é isso, agora. doutor? Você me permite fazer uma coisa aqui? Gente, esse menino, ele é extremamente simpático. Quando eu venho aqui, todo mundo me pergunta na rua se ele é simpático e bonitão assim. Ele é desse jeito. A gente tá lá atrás, ele vem, ele abraça, ele é uma graça. Eu precisava falar isso, tá? Você é muito educado. Você é um menino muito educado. Obrigado. Parabéns à sua família por ter te educado tão bem. Amém. Obrigado, doutor. Obrigado. Bom, doutor, nós temos aqui uns comprimidos. Comprimidos, né? Aqui é pra gente falar um pouquinho da homeopatia, que ela tem duas formas que ela pode ser dada. Sim. Em glóbulos, será que a câmera consegue pegar aqui na minha mão? Ó, essa é um glóbulo minúsculo, que é um glóbulo de açúcar. Porque as nossas crianças, elas precisam de um glóbulo assim, que é muito mais fácil para ela digerir. Ela coloca na boca, ela dissolve. E nós também temos em líquido. Como que funciona em líquido? Líquido é assim, doutor? Olha, pode ser as duas formas. Nós que somos adultos, nós que corremos tanto, você pode muito bem pegar e direto na boca. Direto na Porque boca. a gente corre muito. Sim. Mas para os nossos filhos, o que a gente faz? Em gotas. Uma gotinha. Uma gotinha é suficiente? Depende do caso. É depende feito do um cálculo por idade, aquela coisa toda. Uma gotinha no copo. Pronto, você tomou a sua homeopatia. Mas, Roger, uma gotinha desse remédio, ele vai surtir efeito? Sim. Sim. Isso eu posso afirmar que na pandemia eu graciosamente distribuí 10 mil receitas. Uau! 10 mil receitas. Coloquei nas redes sociais porque eu sabia da gravidade do problema, Nossa, todos nós doutor. sabemos disso. Não existia vacina, não tinha nada. E o que eu poderia ofertar era o meu trabalho. Então eu coloquei nas redes sociais, gente, eu vou dar receitas de homeopatia inteiramente grátis. E daí eu ficava dia e noite fazendo, me deu Artênio Seniovite, tendinite, e eu consegui com isso aumentar a imunidade da população e realmente os resultados foram maravilhosos, que as pessoas falavam para mim que assim, as mães de casa vão entender onde o tio Roger quer chegar. A família tem 4 pessoas. Sim. Tem o marido, a esposa e os 2 filhos. A esposa sempre, ela dava a medicação para todo mundo tomava remédio homeopático e beleza, o Covid entrou pela porta da frente. E o marido que tomava vez ou nunca? Aquelas 3 pessoas que tomaram homeopatia regularmente mal tiveram sintomas. O marido, infelizmente, foi internado, aquela coisa toda. Isso foi uma prova do poder que a homeopatia tem. E muitas pessoas já conhecem a homeopatia por ser uma medicina centenária, do bem que ela faz, ainda mais nos dias de hoje. Porque nós ficamos aí 2 anos em pandemia, Sim. usando máscara, tudo. Então, gente, a nossa imunidade caiu. Mas, doutor Roger, o que tem a ver a máscara com a queda da nossa imunidade? Primeiro, na pandemia foi-se necessário a máscara para evitar a contaminação. Só que, quando também nós usamos a máscara, o que aconteceu? Nós não tivemos contato com outros vírus e o nosso corpo não brigou. Então agora, por isso que a gente está vendo tanta gripe, tanto problema. Então nessa a gente entra com a homeopatia para elevar a imunidade da população. Que top. E, doutor Roger, a homeopatia em si, ela tem alguma contraindicação para quem tem bronquite asmática? Muito pelo contrário, tem indicação. Que legal. Indicação. Se vocês me acharem nas redes sociais, é Roger com 2G, acupuntura, que é a minha formação acadêmica, eu sou doutor em medicina oriental. Vocês vão ver diversos relatos. Que o que acontece? A homeopatia, ela não apenas trata, como ela cura
os problemas respiratórios. Então, ela não tem contraindicação. Sim, ela tem indicações. E a homeopatia, ela é a base no caso, em líquido ou em globos? Os dois. Os então, dois. igual Porque se ela aqui. for em líquido, tem álcool? Aí que tá. Quando a homeopatia ela é feita, quando ela é feita em líquido, ela tem que ser conservada em álcool. Álcool 30%. Agora vocês viram, eu posso até fazer novamente? Gente, se vocês me permitem... Quer colocar um pouquinho do meu aqui? Vamos lá? Vamos ver. Isso aqui é para aumentar a imunidade. Opa. Olha, gente, aqui uma bebida alcoólica, ela tem em média 80, 90 de percentual de álcool. O da homeopatia é 30%. E uma gota. Não tem como fazer mal. Eu faço uma brincadeira que eu falo que essa uma gota, por favor, muita saúde para todos nós e os nossos queridos que estão nos dando prazer. Quando Rapaz, parece que ela já vai surgindo assim um efeito no copo inteiro, né? Ela já dilui. Já dilui, é maravilhoso. E assim, a homeopatia é a medicina do futuro. Barata, porque o medicamento hoje está muito caro. Sim. Eu vou me atrever a dizer que um frasco desse de homeopatia, ele varia entre 20 a 40 reais. E dá para um mês. Sério? 20 a 40 reais? Um frasquinho desse, de 20 a 40 reais. Uau. Muito barato para você tratar de um problema respiratório grave. Então é uma medicina muito barata e dura bastante. Né? E dura. Lembrando, doutor, eu gostaria que você deixasse bem aberto para todos que estão nos assistindo, nosso programa em rede nacional, falando que, porque quem está assistindo agora o programa, pegou no meiozinho, não sabe um pouco do que a gente está conversando. Nunca deixe de tomar o medicamento Isso. que o seu médico mandou. Isso. Tomar a medicação, mas também tem algo antes que a pessoa precisa fazer, que é o quê? Uma boa alimentação. Uma boa alimentação. Primeiro, passar por uma consulta com um homeopata. Sim. Porque não adianta, não é uma medicina que você vai numa farmácia e você já compra. E já tá curado. Não é assim. Isso, eu gostaria que você já deixasse bem claro para todos que estão assistindo. Vamos deixar muito bem claro que tem pessoal, eu entrei num site da internet e lá tá falando que esse remédio... Benefício tal. Não caiam nessa, porque já aconteceu de vir no meu consultório, de eu olhar, pessoal, eu tô tomando isso aqui. Eu falei, você tá tomando isso aqui? Eu tô. Quantos anos você tem? Qual que é isso, aquilo? Mas esse remédio não é para você. A pessoa, é por isso que eu tô ruim? Eu falei, Daí, Renato, demora aí de 2 a 3 meses pra gente ter que dar outros medicamentos para poder resolver isso. Só que, claro, se faz necessário uma boa alimentação, tomar sol. Tomar sol também? Tomar sol, vitamina D é primordial. Vocês sabem qual que é a receita da felicidade? 15 minutos, que eu sei que o dia tá corrido, né, gente? 15 minutos de sol ao meio-dia. Esse é o horário-chave. Ao meio-dia é a hora que o sol ele está batendo direto no planeta Terra. Então, a vitamina D que vem do sol, ela é insubstituível. Então, se você pegar 15 minutos todo dia e ficar no sol com o mínimo de roupa possível, uma camiseta bem leve, aquele banho de vitamina D já vai curar muito. Olha aí. Doutor, e para aquelas pessoas que estão nos seus 70 anos, tá com um corpo assim bem rígido, a homeopatia pode ajudar essa pessoa? Pode e vai ajudar. Porque o que acontece? Infelizmente, a gente vem de uma situação... quando a gente fala 70 anos, eu vou avaliar, quem está em casa vai entender bem, eu vou avaliar pelos meus pais. Não se vem de uma situação econômica privilegiada, né, gente? Então a pessoa é obrigada a trabalhar muito, não tiveram uma boa alimentação, não tiveram atividade física e não têm o conhecimento que nós temos hoje, que é alimentação, água e tudo. Então o que acontece? Uma pessoa hoje de 70 anos, que é um jovem, ele começa a ficar enrijecido. Então nós temos remédios homeopáticos para quê? Soltar aquelas articulações. Porque quando ela começa a articular é isso aqui, tá, gente? É o que faz esse movimento, coluna, né? Quando começa a chegar nessa idade, começa a enrijecer o articular, as articulações. E a pessoa começa a sentir dores. Com a homeopatia, a gente consegue fazer o quê? Liberar tudo isso para a pessoa ter uma vida mais saudável. Porque eu faço uma brincadeira que eu acho muito sério. Todo mundo que está aí com 20, 30, 40, 45 anos, 50 anos, tem um plano de aposentadoria. Isso é importante, não é importante? Claro. Mas ninguém tem um plano de pós-aposentadoria.
Onde eu quero chegar com isso? A pessoa, quando ela chega a seus 50, 55, 60 anos, ela consegue se aposentar. Só que a expectativa média do brasileiro hoje está entre 80, 90, que Deus assim permita, 120 anos, né? E daí a pessoa, quando ela se aposenta, ela começa a ficar doente, porque ela não fez um plano de pós-aposentadoria. O que é um plano de pós-aposentadoria? Eu vou fazer um artesanato, como a turma vai ensinar aqui maravilhosamente bem, eu vou fazer parte de um grupo da igreja que ajuda as crianças. Isso é muito importante. E com isso a gente entra com a homeopatia, para quê? Para soltar aqueles músculos, aqueles tendões, o articular, e a pessoa ter uma vida mais saudável e poder sim ter uma vida de aposentado como ela merece, com dignidade, com alegria e com saúde. Eita! Olha aí, Dr. Roger dando todas as dicas, explicando para todos vocês acerca da homeopatia. Dr. Roger, para quem está nos assistindo agora, pode estar se perguntando assim, Renato, como é que eu faço se eu já tenho na cabeceira da minha cama uma cartela de remédios? E aí? E o meu médico havia dado uma relação que a pessoa tem que obedecer aquelas cartelas de remédio direitinho. Você tá entendendo, né? Tô entendendo. Nós vamos fazer o seguinte. Olha aqui, olha aqui. E tem aquela relação toda direitinho. E essa minha amiga que está nos assistindo agora, tá lá. Poxa, eu estou muito interessado no que o Dr. Roger está falando, que é homeopatia, que combate isso, combate aquilo. O que eu faço? Descarto a cartela de remédio e vou para homeopatia? Não! Para onde que eu vou? Você vai fazer isso. Me ajuda, me direciona. Eu gosto de dar um exemplo de anti-ansiolítico. Remedinho para dormir, aquela coisa toda, né? Como que você vai fazer? A pessoa toma 2 remedinhos por dia para poder dormir, para ficar calma. Daí a pessoa vai chegar e vai começar com homeopatia para poder cuidar disso. Na primeira semana, a pessoa vai chegar e falar assim, Roger, eu tô tomando os 2 remédios, eu tô falando isso com todo respeito, tá? Eu tô tomando os 2 remédios para ansiedade e homeopatia, eu tô com tanto sono. Eu falo, faz uma coisa, procure o seu médico e fale o que está acontecendo. Com certeza, o médico vai falar assim, em lugar de você tomar 2 remédios para ansiedade, você vai tomar 1. Daí a pessoa vai chegar no consultório assim, nossa, mas como eu tô bem, eu cortei o remédio alopático pela metade e eu continuo sentindo um bem-estar. Eu falo, fique calma, daqui 15 dias você vai ver. Você vai ver o quê? Você vai ver, a pessoa começa 15 dias, Roger, você se lembra aquele sono? Eu falei, lembro. Tá dando agora, procure o seu médico. Daí vai lá, o médico vai olhar e fala, mas que maravilha, você não precisa mais tomar esse remédio ansiolítico. Daí a pessoa fica só na homeopatia. Como a gente fala, eu não sei se é um termo, eu estou aqui para falar de uma forma popular, para vocês que estão em casa poderem entender. Isso. Você vai desmamando o remédio ortodoxo. Você não pode, sobre hipótese alguma, cortar aquilo. De uma vez por todas. Não faça isso. Você vai aos poucos. Eu estou dando um remédio para ansiedade, que acho que eu posso dar um exemplo, claro, com todo respeito, porque ansiedade e depressão é a doença do milênio. É uma coisa horrível. Quando a gente fala de ansiedade, de depressão, uma dica para quem está em casa, por favor, nunca fale para alguém que sofre de depressão essa frase. Mas você tem depressão, o mundo é tão lindo. É a mesma coisa de você falar para quem tem uma bronquite asmática. Como você não consegue respirar com tanto oxigênio? É uma doença. A depressão, ela é uma doença que ela tem que ser tratada com medicamento, com homeopatia. Se eu posso falar isso com muita fé em Deus. Deus acima de qualquer coisa. Deus é o pai da medicina. Sim, com certeza. E como você já havia falado no comecinho do programa, doutor, sobre a imunidade, que a homeopatia também ajuda na imunidade, principalmente também das crianças, não é isso? Sim. Queria que você focasse eu tenho muitas escolas que eu dou palestra, que as escolas têm convênio com o meu consultório. Por quê? A criança, vamos colocar uma data, a gente sabe que depois de poucos meses já está na escola. Mas vamos falar, a criança de 1 ano está na escolinha. A mãe, para mim, chega e fala, doutor Roger, essa criança nunca teve nada. Começou a ir na escola, começou a ficar doente. Por quê? A criança, quando ela está na escola, ela começa a ter contato com outras crianças. E essas crianças têm outros vírus.
E aqueles vírus vão para o seu filho. E daí começa a ficar aquele ciclo, né? 15 dias em casa, 15 dias na escola, uma semana internado. 15 dias em casa, 10 dias na escola, 5 dias internado. É uma coisa horrível. E, Renato, quando a gente fala de uma criança doente, nós não estamos falando de uma criança doente. Como não? Vamos fazer conta? Uma criança doente, tá doente o pai e a mãe. Tá doente o vô e a avó. Verdade. Tá doente o tio, a tia, Verdade. a madrinha, o padrinho. Quando Que você todo vê mundo foca. uma criança doente, tem 10 pessoas doentes em volta. Então, quando eu curo, quando eu consigo aumentar a imunidade de uma criança, na verdade, eu estou cuidando de 10 crianças. Uau. Tem uma escola a qual eu presto esse serviço, que um dia, quando ela me chamou para lá, ela falou, Roger, eu tenho aqui 200 crianças matriculadas. Eu olhei assim, aquele silêncio, né? Porque escola de criança quieto, 200? Não, Roger, 180 estão doentes. Não vieram. Eu falei, meu Deus, é por isso que eu te chamei aqui. Daí vai a homeopatia para todas aquelas crianças, tudo. Hoje é permitido 10% ficar doente. Porque são crianças. Então, de 200, 20 fica doente e não 180. Então, você vê o que a homeopatia faz aumentando a imunidade. Nós temos que aumentar a imunidade das nossas crianças. Porque eu sou um homem de quase 50 anos e eu peguei... Muito gentil, eu não falo que ele é uma gentileza. Eu peguei uma época que a gente brincava na rua. Eu peguei uma época que a gente ia para a escola e corria. Eu estudei escola pública. É aquela escola com aquele gramado, então você imagina como você voltava. Tudo isso, gente, nós temos vitamina S. Você sabe o que é vitamina S? S? Sujeira. Então, a sujeira gera anticorpos. É verdade. E gerando anticorpos, nós temos uma vida mais saudável. Gente, hoje em dia, pela violência que infelizmente assola o nosso país, as crianças, pelo menos nas grandes capitais, né? Não dá para brincar mais na rua. Não brincando mais na rua, não tem esse anticorpo natural. Verdade. E daí as tá crianças combatendo e vão evitando vários radicais livres, né, doutor? Isso, então nós precisamos disso. E nisso que nós entramos com a homeopatia, para poder aumentar a imunidade das crianças. É isso aí, falou disso, doutor Roger, aqui nessa tarde, falando pra gente, explicando, esclarecendo todas as informações e dúvidas sobre homeopatia. Doutor, gostaria de pedir que você deixasse seus contatos, suas redes sociais e também falasse aonde você está atendendo, aonde é o consultório. Vamos lá, eu sou o Roger Acupuntura no Instagram. Vocês acham muito fácil lá, espero. Roger com 2G, Roger Acupuntura com 2G no Instagram. Meu WhatsApp é 11 São Paulo, 96630-7103. É direto comigo. É direto? Eu faço questão de ser direto comigo. Depois eu passo para minha secretária e ela vê os pormenores. Eu tenho um consultório na Avenida Paulista. Eu tenho um consultório na Vila Zelina, perto ao crematório da Vila Alpina, que eu falo não, é o bairro mais europeu do Brasil. E eu tenho um consultório na Vila Diva, que fica próximo ao Shopping Anália Franco. Olha, 3 consultórios. 3 consultórios. Atendendo o pessoal todo aí e outra coisa, viu, gente? Hoje em dia, eu estou atendendo homeopatia online. Sério? Está sendo maravilhoso, porque com a pandemia, eu montei um estúdio na minha casa e eu atendo online. Isso pegou e eu acho que veio para ficar. Assim eu consigo atender gente do Brasil inteiro. Porque na homeopatia você não precisa examinar a pessoa. É uma conversa. Dorme assim, dorme assado, como que está a respiração e a doença e tal. E através disso a gente prescreve uma receita homeopática. E só para poder nós fecharmos, o doutor Roger, ele esteve aqui, se não me engano, uns 3, 4 meses atrás. Isso. E eu tava com uma dor lombar, olha pessoal, muito forte de lombar, tinha até comentado com a minha mãe sobre isso. Doutor Roger, na hora, pegou, é o que mais, agulhas? Acupuntura. Acupuntura, né? Acupuntura. Pegou e colocou aqui na minha orelha, né? Rapaz, passou na hora e não tô com dor mais nenhuma até hoje. E deu agora também aqui para nossa produtora, a Márcia. A Márcia também estava com a dor na coluna, né? Olha lá, tá lá, gente. Olha lá, tá aí. Deixa uns minutos, né? 10, 15 minutos. 10, 15 minutinhos. Não, em casa, quando tá no consultório, eu deixo 1 hora. Mas aqui a coisa tem que ser dinâmica, rápido. É 20 minutos. Tá bom, então. Obrigado, doutor Muito Roger. obrigado pelo convite. Um fraterno abraço. Pelo carinho, tá bom?